O que separa a dor da vitória? A escolha de continuar. Aqui contamos histórias de quem decidiu não parar e alcançou sucesso e autoridade. Este é o Poder SA. Começando o Poder SA, sucesso e autoridade. O programa de hoje está num ambiente diferente. Estamos na Mariano Motors, que fica na rua Belmira Loureiro de Almeida, 607, no Jardim Piratininga, aqui em Sorocaba. E o Poder SA, ele tem também o apoio do Bar da Garagem e também do Pod Delivery. E junto comigo a Mônica Marra. E aí, Mônica, tudo bem? Tudo ótimo, Wander. Quem são os nossos convidados de hoje? Mais uma vez aqui com você. Muito Isso. bom. Hoje a gente vai mergulhar num tema que envolve saúde, bem-estar, equilíbrio e estratégias de negócio e de vida. É com muito prazer que a gente recebe os convidados. O Rodrigo Guzmão, que é personal, ele é empresário do ramo fitness, professor há 20 anos, e também o doutor Bruno Takatsu. Muito prazer, muito feliz de vocês estarem aqui. Doutor Bruno, ele é médico, ele é nutrólogo, ele é escritor e ele também está envolvido em causas sociais. E poderia começar com você, Bruno. Fala um pouquinho sobre quem é o Bruno Takatsu e como que é a sua atuação hoje em dia. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do Éder, que é uma pessoa querida, que eu já conheço há um tempo. A Mônica, obrigado pelo convite de estar aqui no podcast de vocês. Desejo aí muito sucesso, que Deus abençoa, porque tem propósito, né? Então, e tá ao lado de uma pessoa que é meu amigo, meu irmão, uma pessoa que eu admiro já há muitos anos, e hoje eu posso dizer que a gente trabalha junto, né, já há um tempo, mas para mim é uma honra estar aqui com vocês. Quem sou eu? Eu sou Bruno Takatsu, eu tenho 40 anos, eu tenho 3 filhos, sou médico, atualmente sou empresário também, porque eu tenho uma clínica, aí eu agradeço, né, que você falou que escritor, mas Deus me abençoou de eu poder escrever um livro, com um grande propósito, que depois eu gostaria de Você contar um acabou de pouquinho. lançar, né? A gente na verdade o livro foi escrito ano passado, e a gente preparou, junto com a editora Literary, o lançamento para 2025. E a gente vai falar desse livro também. Mas agradeço demais aqui o convite de E você vocês. também tem uma causa social, né, que você também tem um engajamento. É, sim, na verdade eu acho que, a gente é tão abençoado por Deus, que a gente precisa devolver um pouquinho, né. Eu gosto de ajudar, né, da minha maneira, enfim, mas eu também estou mergulhado em uma causa social sim, que é ligada a crianças, mas ainda é surpresa, eu quero deixa, concretizar, mas é ligado a um orfanato que eu, né, tem algumas pessoas que a gente está tentando. Está tentando não, a gente está com um projeto e se Deus quiser com o apoio, da prefeitura que está cedendo espaço, vai sair um projeto bem bonito para a gente poder devolver. Já Bacana. vi que o podcast de hoje ele vai ter desdobramentos. Tem que ser o primeiro, o segundo, o terceiro Não, com o e Bruno Takatsu e e a e a também gente precisa trazer o livro dele e depois e esse também com engajamento na causa social. o Bruno bom, vamos falar com o Bruno Takatsu, né, claro, e vamos falar também com o Rodrigo Guzmão, que é personal, ambos empresários. Guzmão, quem é o Rodrigo Guzmão? Primeiramente, boa noite. Obrigado pelo convite, Mônica, Éder, que além de amigo, meu aluno também de consultoria, Claro. aí no treinamento online. E o Rodrigo Guzmão é um personal trainer apaixonado pelo que faz, com o propósito de realmente transformar a vida das pessoas através de exercício físico. Atuo na área há mais de 20 anos, tem algumas especializações na fisiologia do exercício, no treinamento funcional, no bodybuilding coach. Além dessa especialização, como empresário, eu já atuo e tenho uma equipe de personal trainers desde 2009, onde nós fizemos várias reciclagens, mas dentro dessa equipe Uhum. também temos ali nutricionistas, parceiros, nutrólogo, e para desenvolver um trabalho da melhor maneira possível e atender os alunos com diversas necessidades
limitações, objetivos, e principalmente focado aí na qualidade de vida, no emagrecimento, na performance. E além desse conjunto de pontos dentro da empresa, como responsável por uma equipe de personal trainers, eu também tenho todo o trabalho de acompanhamento online, do qual o Vander usufrui, né? E tem todo esse acompanhamento também para o mundo inteiro, que hoje acaba facilitando esse acesso, atendendo principalmente mulheres acima de 30 anos, pelo mundo inteiro, não só aqui em Sorocaba, não só no Brasil. Bom, a gente sabe que nos negócios, ambos têm técnica, têm conhecimento de sobra, mas às vezes só a técnica, só o conhecimento da área não é suficiente para poder trazer aquela pessoa junto, no caso seria o paciente ou o cliente ou o aluno, não é, trazer junto com você. Quais são as técnicas que você usa para persuadir, para poder ter essa persuasão, para você trazer tanto tanto usando a técnica, quanto usando também as táticas de persuasão? Começo com pergunta, Cátia. Eder, uma excelente pergunta, né, eu acho que eu falo que bons profissionais a gente tem um monte, né, então, assim, falando um pouquinho da minha área, médicos, eu tenho formação na oncologia e pós-graduado na nutrologia, eu acho que tem vários, né, assim, poxa, tecnicamente, eu acho que tem muitos melhores que eu. Mas só que eu tento, trazer uma experiência para o meu paciente, em que eu acho que aí começou muito na primeira área que eu me especializei, que é a oncologia, de você acolher o seu paciente, você fazer um trabalho humanizado, né. Antes, havia uma distância muito grande, né, entre o médico e o paciente. Acho que todos vocês Sim. se lembram disso, né, em que Sim. era, né, era um e na oncologia, por ser uma doença tão delicada, né, em um momento tão difícil da família, a gente começou esse movimento de realmente trazer, o paciente, de uma maneira mais, horizontal, né, não olhar com aquele olhar vertical. Então, eu falo que, assim, e aí eu acho que a gente vai entendendo mais as dores, você vai escutando mais, você vai consequentemente, personalizando mais, você, acerta mais, né. Então, porque, assim, no meu consultório, por exemplo, onde a gente atua, né, muito emagrecimento e a parte de performance. E aí a performance eu coloco desde um atleta amador até um profissional, né. Hoje eu atendo também atletas profissionais, do esporte. A expectativa é muito grande, né, então mas como que você faz para fidelizar, né? Você acho que é você entender a dor e o objetivo. E acho que nós como profissionais, não é você entregar tudo que ele quer, mas você orientar. Você realmente: "Ó, por esse caminho a gente pode, isso aqui é ético, tem que ter parcimônia, é saudável, por aqui não", Tá. né, eu acho que é isso, acho que você entender o próximo, e aí você, conseguir reter mesmo, né. Então, eu falo que primeira consulta é fácil você, né, você pode fazer uma promoção, você pode ir nas redes sociais, fazer um patrocinado, Uhum. mas eu acho que a maior, propaganda é o boca a boca. Mas o Eu gosto. Bruno, isso que você falou eu acho muito bonito, porque, você lida não com a doença. Então você já tem esse olhar que você teve na oncologia, de Isso. olhar cuidar da saúde Sim, e não da doença, né. Então, consequentemente, você está olhando as pessoas de uma forma muito ampla, sim. né. Então, Bruno, gostaria de saber também da sua parte, e como que você lida com a autoconfiança? Isso as pessoas sempre veem o personal como uma figura que elas querem copiar também. Sim. A autoconfiança, você acha que influencia nas suas negociações, influencia diretamente? Sem dúvida, principalmente no sentido do conhecimento, né, aproveitando o gancho do que o Bruno falou, a empatia que a gente tem pelo cliente barra aluno, barra paciente, né, essa comunicação de entender
as principais dores ou desejos de cada um e realmente humanizar, personalizar o atendimento, é o que faz com que a gente tenha sucesso nos resultados e atinja essa evolução pessoal, física, mental, mudança de hábitos, que é o que a gente promove muito, Sim, né? Essa mudança de hábitos, que é um processo, né? sim, Então, alguns engajam de uma forma mais rápida, outros demoram um pouquinho mais, mas o mais importante é a gente realmente se colocar no lugar do cliente e a autoconfiança transmitida do profissional para o cliente, acredito que venha mais da experiência, do tempo na profissão e de lidar com pessoas muito diferentes, heterogêneas, né, com diversos tipos de patologias, problemas, necessidades e, consequentemente, através desse conhecimento e experiência, passar uma autoconfiança no tratamento, né, no exato. tratamento, no planejamento de treinos, no planejamento de medicamentoso e por aí vai, né, na dieta. Então, no meu ponto de vista, esse olhar global, realmente, não só para o ponto, no meu caso, físico, né, mas entender realmente essas necessidades através de uma avaliação física, de um questionário bem elaborado, e aí, consequentemente, posteriormente, a gente vai fazer o melhor planejamento para aquela pessoa. Bruno, quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que é perfeito. A gente está falando a mesma coisa, né, e é isso, você entender, né, e eu acho que o ponto, crucial, que é o que a gente é amigo, né, e é quando a gente discute muito isso, é quando você tem amor à profissão, né. Isso, exatamente. Então, assim, aí fica fácil, fica gostoso, porque, assim, os problemas, ficam de lado, né, quando você ama o que você faz. Então, assim, ai, sei lá, horário, você deixa de almoçar, muitas vezes esse aqui que é meu treinador, né, meu educador físico: "Pô, por que você fez isso?". "Puta, irmão, mas eu tive que", sabe, eu não sei falar não, sabe. "Pô, mas toda hora você né, só você se deixa de lado". Mas é isso, porque quando você ama o que você faz com o coração, né. Então, óbvio, não tô sendo hipócrita, que a gente não precisa trabalhar, ganhar dinheiro, a gente vive num mundo capitalista, é importante, é fundamental. Mas quando você faz com amor, isso transcende, acho que, transborda, e aí as pessoas sentem isso, né. Então, aí que vem, né, poxa, o sucesso, né. O sucesso é você não olhar só a parte financeira, ou olhar o chegar, porque chegar eu falo que qualquer um chega, agora se manter é o mais difícil. Olha, vocês fiquem à vontade, inclusive, para perguntar um ao outro. Se você tiver alguma curiosidade a respeito de nutrologia, fique à vontade. Eu acho que Bruno, fique à vontade também, tá? Porque aqui o papo ele rola à Ui. vontade, Sim. exatamente. Eu falei antes de começar, já estava rolando um podcast, É, já né, era. já estava bem O bastidor já fluido, estava. Se estava tivesse Estava aquecido. gravado, seria. É. A Mas, gente podia até continuar mas naquela mesma conversa. no atendimento, assim, no dia a dia, que você, o Gusmão e Bruno, vocês recebem a pessoa ali na tua sala, no seu consultório, assim, você conversa com a pessoa e leva a conversa, tecnicamente falando, porém, sem mostrar que você está promovendo uma venda. Porque tudo é Sim, venda e compra, tem que ter essa interação. Funciona isso. perfeito. Pode Posso começar. falar? Eh, Relacionado também ao que eu comentei com vocês, falando aqui diretamente com a Mônica também anteriormente, que essa comunicação, aproveitando a palavra persuasiva, né, do que de um tempo para cá eu tenho entendido ainda mais que tudo, entre aspas, termina em venda, né? É, E todo trabalho, todo produto termina em em venda, venda. né? Como o Bruno também comentou, não sem hipocrisia, mas a gente tem primeiramente paixão pelo que faz, e eu acredito muito que isso é a chave do sucesso, faz parte, né, mas também como consequência tem a questão financeira, a venda e a valorização pelo seu trabalho, pelo seu profissional, pelo tanto que você investiu na profissão.
pelo tanto que você estudou e de uma forma mais complexa para chegar no final ali à venda, né. Então essa comunicação de entender quem está do outro lado, no meu ponto de vista e desde o início como personal foi assim, inclusive por poucas vezes, lá atrás, lá contando um pouquinho de história, quando eu iniciei, em 2005 aproximadamente, já no primeiro ano de formado, quando era preciso eu oferecer um serviço, no sentido, gostaria de fazer uma aula experimental ou já diretamente, gostaria de treinar comigo uma semana, portanto, toda vez que eu oferecia diretamente desta forma, o aluno não fechava. A partir do momento que eu mostrei para ele o valor do meu serviço antes de realmente oferecer diretamente a venda, ou seja, eu explicava, o que ele deveria fazer para chegar daquele ponto A que ele está até o ponto B. Qual é o seu objetivo? Diminuir a barriga. Então você vai ter que fazer isso, isso, isso. Vamos avaliar quais são os principais exercícios, como que deve ser o seu exercício aeróbio, o seu cardio. Fazia todo dava toda uma aula de explicação mais técnica para chegar no final, e aí muitas vezes eu nem oferecia. Então, ele entender o valor deste serviço, ele já perguntava: "Quanto é seu trabalho de personal?". Então a comunicação persuasiva, o como que fala? Não são os insights, mas Gatilhos. os gatilhos mentais, entre outras palavras-chaves ali, para realmente chegar nesse final da venda, eu já dava tudo na explicação técnica ou não, mas principalmente fazendo com que ficasse claro para ele o que ele precisava fazer para atingir aquele objetivo. E aí já gerava uma venda, Muito bom, olha só, que legal. entendeu? Bruno, você já Agora eu quero ver o sentiu plano, quero ver o plano, espera aí, quero ver o plano agora. tá. Ah, É porque isso aqui, assim, esse né, debate aqui tá Aham. bom, é muito rico. eu assim, Script de venda, é, desculpa, eu lembrei da palavra agora. eu Os acho que scripts de venda para chegar nesse ponto. todo mundo Ótimo. vende, né, o seu trabalho, no nosso caso a gente vende, o nosso conhecimento técnico, né. Eu não vendo nenhum pacote de tratamento, eu não vendo nenhum produto na minha clínica, né. Então, tem alguns colegas que trabalham dessa maneira, mas eu gosto de manter a medicina um pouco mais tradicional, raiz, sou muito aberto ao que vem de atual, sempre estou estudando, estou participando, mas eu entendo que todo mundo vende, mas é como você vai vender, né. E eu uso um termo muito, acho que vocês têm acompanhado esse movimento, né, na área da saúde, até hospitais, clínicas, que eram todos o quê? Muito um ambiente muito hostil, né. Então tudo muito branco, tudo muito claro, Sim. né, todo mundo muito sério, e era um ambiente realmente você vai lá por necessidade. Você pode ver que as grandes instituições hoje, principalmente em São Paulo, né, você pega, não sei se eu posso falar nomes, mas o Fique à Einstein, o vontade. Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, que são hospitais de referência, todos não tem mais cara de hospital, Estão tem mais trazendo o conforto do home, hotelaria, né. né. Então mas, eu falo e na minha clínica também é assim, né, então você tem uma identidade olfativa, você tem toda uma comunicação de imagem, você tem um ambiente mais acolhedor, não é luxo, mas em si um ambiente acolhedor. Porque eu passo isso no treinamento para as minhas assistentes, que ali todos os pacientes, eles querem ter experiência de um cliente, mas eles não podem deixar de ser tratados como pacientes, porque se você, na área da saúde, passar que você está vendo, sabe, ele está sendo um produto, uma cifra, aí você Você perde, perde, você perde. né, porque não é um produto, né, você não está comprando, né, então eu acho que é isso, eu acho que o meu diferencial é esse, de trabalhar, respeitando, acolhendo, né, porque cada paciente tem uma expectativa, tem uma dor, eu trato desde patologias até estética, né, então a gente não sabe com quem a gente está lidando, né, Uhum. então acho que é isso, né. Perfeito. Só para complementar uma coisa Vamos lá. importante do que o Bruno falou, é enxergar o paciente, no meu caso, aluno, como o seu melhor amigo, um membro da família, alguém que você queira já muito bem, mesmo antes de conhecê-lo Ah, profundamente.
Então esse é um dos princípios também que eu passo para a minha equipe, né. Hoje nós temos, 10 professores, entre 5 homens e 5 mulheres, tem uma secretária online, tem um gestor de marketing. Então, principalmente falando do atendimento dos Da professores, da parte experiência, né? comportamental, Uhum. da experiência, é realmente você enxergar, como ele falou, não como uma cifra que está do outro lado, mas sim, primeiramente, como uma pessoa que está te procurando, entregando a saúde, a integridade física nas suas mãos e Uhum. confiando em você nesse trabalho. Então, a partir do momento que o professor tem essa visão, a questão da venda, É ela vem natural, como é consequência, natural. naturalmente. Ô, Mônica, você está percebendo que o podcast de hoje, ele está sendo uma consultoria, né? Sim, Mas aí a sim. gente precisa cobrar, Seja né, Guzmão? Aí exato, mas não é pra Na gente, hora que é para quem está terminar na assistindo. hora que terminar as Então, gravações aqui, a gente então quem conversa. está assistindo está ganhando uma consultoria, que são Brincadeira. 2 mentores aqui, que Oh, vocês já podem perfeito. começar Eu a eu hoje tabelar, eu a estou de precificar. espectadora. Você já pode começar a Hum. precificar, porque é uma Uhum. mentoria isso aqui. Para quem está assistindo, é gratuito. Agora, quem quiser um pouco mais entrar na coisa mesmo, vai ter que procurar o Gusmão na Exato, Katsu. exato. Tem pergunta? Bruno, você utiliza alguma situação real sua de histórias para gerar uma conexão emocional com seus pacientes? Para, enfim, tudo leva a negociação, tudo é negociação no final. Por mais que você tenha esse caminho de cuidados com seus Sim. pacientes, mas você leva isso. Eu acho que sim, né? Eu gosto muito de metáforas, analogias, né? Eu acho que quando você traz experiências, né? Você, graças a Deus, né? Com já de experiência, né? Então, mais de 15 anos formado, então você acaba trazendo mais para facilitar, né? Porque assim, também não adianta você passar numa consulta ou até mesmo lá num treinamento, ele fazer só explicação técnica que você não vai conseguir acolher, né, você não vai conseguir explicar. Eu tento sempre trazer, sim, exemplos, mas mais práticos, né, e eu acho que a comunicação tem que ser clara, né. Não adianta você falar: "Olha, você vai ter um problema aqui", e dar aquela toda a explicação técnica, fala: "Mas não entendi nada", ele sai da consulta com Ele aquele tem que ter ponto de interrogação. confiança em É, você, né. mas eu acho que é importantíssimo você trazer, sim, a experiência, né, até para você acolher, né, então Conexão é. emocional é uma das estratégias, né. Sim, eu acredito que o Bruno também vai concordar comigo. Uma parte da nossa história, que ele também tem, é a relação com o esporte. Sim. E a relação com o esporte nos traz disciplina, Hum. nos traz foco, nos traz comprometimento. Então, tanto no tratamento, independente do objetivo, seja para tratar uma patologia, seja para emagrecer, seja para o que for, para uma reabilitação, vai exigir com que esse paciente barra aluno tenha esse comprometimento, esse foco, essa disciplina. E tanto eu quanto o Bruno, a gente tem um histórico na parte esportiva, né, Uhum. ele participou de vários esportes, depois ele pode até falar aí que eu sei do beisebol, futebol, entre outros, e eu estou totalmente ligado ao futebol. Então, o aprendizado que a gente teve desde a infância, nessa questão até mesmo, trato um pouco isso numa terapia que eu faço regularmente, uma vez por semana, na questão da cobrança, que muitos dos nossos alunos, pacientes, né, sempre falando aí barra, porque remete aos 2, se cobram muitas vezes, além e às vezes ficam frustrados. Então a gente ter esse entendimento também comportamental e mental, de não ficar tanto na cobrança, mas ao mesmo tempo também fazer com que a pessoa tenha um engajamento ao protocolo, que ela realmente siga, né, Uhum. a nossa orientação, para que toda essa disciplina, esse estudo, essa experiência que a gente tem colocado em prática, traga o resultado que a pessoa espera. É porque, ó, eu quero interromper, porque esse homem é porque é bravo, viu. Por quê? É o jeito de não é bravo, né, tô brincando, mas ele é um cara muito sério. Então, assim, quando ele vê algum aluno barra paciente nosso, ou enfim, não tendo resultado, ele se cobra: "Poxa, mas será que o problema sou eu?" Mas Sim, muitas vezes não é sobre nós, né, é sobre o próximo. o E a tempo do próximo. é, e eu acho que exatamente, acho que você pontuou muito bem, Gusmão, porque assim, o mais difícil para quem foi um atleta,
né? Eu não fui profissional, mas eu fui amador, eu joguei beisebol, fui da seleção brasileira, joguei fora do país, me dediquei uma vida, né? Eu só parei por causa da medicina. O Guzmão foi jogador profissional de futebol. O mais difícil de um atleta é o quê? É a disciplina, é a rotina, é a parte mental. Porque assim, você tá cansado, você tem que treinar. Você tá com dor, você tem que treinar. Tanto que aí ele falou de terapia, o que me remete muito, do meu passado, quando eu sinto que eu tô relaxado, é quando eu tô com dor no corpo. Por isso que eu gosto da atividade física, eu tenho aquela liberação hormonal, mas a dor no corpo de cansaço. Então, um dia que eu não treino, eu não jogo, hoje que eu jogo futevôlei, eu não vou pra musculação, parece que tá faltando alguma coisa, porque a dor muscular sempre fez parte da minha vida, E a né. disciplina mental que faz a constância, então. É muito, né, porque o que manda é a cabeça, né. Agora, vocês como ex-atletas profissionais, mas continuam sendo atletas ainda, o Simão como jogador de futebol e você no beisebol, o esporte, ele e principalmente esporte de alto rendimento, ele provoca em quem pratica a competitividade. Ou Sim. seja, você carrega isso para o seu dia a dia até hoje? Vocês 2 carregam até ou você entra só para brincar? Como é que é o seu brincar? Como é que é o seu brincar? Você quer ganhar tudo? Até o para o ímpar? Eu particularmente sou mais leve hoje, vamos dizer assim, né. Eu E você? eu Eu sou igualzinho a ele. é, Eu mais acho que leve. assim como Vocês conseguiram talvez desconectar então? tem Sim, gente que fala: "Ai, eu não sei brincar, qualquer esporte", eu acho que eu sou igualzinho você, Guzmão. A gente é muito parecido de personalidade, né, eu acho que a vida já é muito dura, né. Eu acho que eu tenho que matar um leão todo dia no meu dia a dia. Chega no esporte, eu vou competir, por exemplo, eu jogo campeonato de futevôlei, eu vou para relaxar, ganhar ou perder, para mim eu quero jogar bem, mas ganhar, nossa, eu quero igual eu tinha a vontade, poxa, eu quero ser o primeiro lugar, sabe aquela faca no dente, mesmo sangue nos olhos, eu não tenho mais, eu quero jogar, eu gosto do sentimento, do meu sentimento de competição, porque é legal, tem gente que não gosta de competir, né, não gosta de ter aquela emoção, né, igual você subiu no palco, sim, acho que a sensação é muito boa, mas ganhar ou perder pra mim não tenho mais essa: "Ah, eu preciso", que você também sente sim, também isso, né, sinto, Guzmão? sinto. Eu acredito, como eu falei, uma das coisas que eu trato na terapia é a cobrança pessoal. Eu me Sim. cobro demais, É, né. Então, quando perfeito. eu era jogador, de errar um passe, de acertar um chute para o gol, enfim, aí depois eu ficava pensando, mas não de competir tanto com o próximo, né. Quando eu competi como bodybuilder, também de eu estar na minha melhor performance, mas depois no final, no resultado, não fiquei, por exemplo, em terceiro lugar no Campeonato Paulista, eu achei que dava para eu ir um pouco mais, então eu gerei um pouquinho desse sentimento de competitividade, mas de uma forma mais leve, sem É, tanta cobrança e sem comparativo com o outro, o que Entendi. acontece hoje muito nas academias, né. Então no ambiente que eu convivo mais, principalmente entre as mulheres, tem essa competitividade, Te né. um parênteses aqui, você sabe que muitos psicólogos falam que um dos maiores fatores de frustrações é a comparação. é, É, Quando você se compara com alguém e essa pessoa está num estado melhor que o seu, sim, automaticamente você se frustra. é. sim. Cada um tem uma Isso fase no processo incluindo de vida. sim, Então, quando você se compara, você acaba ficando paralisado, né. E hoje com as redes sociais ainda mais, ainda né. mais A ainda. grama do Então a vizinho gente sempre é mais realmente você não verdinha. olha muitas vezes por pra tudo que você já conquistou, para tudo que você já caminhou, né, e você tá olhando sempre para frente, que é legal também a gente almejar coisas maiores, mas também é importante valorizar tudo que você já conquistou, no meu ponto de É. vista. Apesar de vocês, atuarem em várias partes, né, da medicina, da parte de personal, da saúde, vocês já tiveram que se reinventar profissionalmente para se adequar ao Acho que mercado? todos os dias a gente tem Toda que se hora, né, reinventar, não é, Guzmão? Sim, Porque toda hora. a saúde é uma ciência que não é exata, né. Não é engessada também, né. Então, o que é verdade hoje não é mais verdade É amanhã, isso aí. e que era mentira, né, hoje se torna verdade, né. Vamos, exato. sei lá, vamos falar de suplementos, por exemplo.
creatina já foi vilão, bonzinho, agora é o melhor suplemento, Sim, né? Então, ovo. O ovo, eu ia falar é, isso. O ovo, sim. vilão bonzinho. Hoje é uma proteína mais, acho que mais consumida né, no nosso Mais barata. país, não é? Então, assim, eu acho que quando você trabalha com essa área da saúde que não é exata, eu acho que a gente tem que se reinventar todo dia. E ai de você não se reinventar, né, Guzmão? Sim, se Então, reinventar e se Você fica para atualizar. trás, é, né. então tem que se reinventar, tem que se atualizar, tem que estar estudando. É difícil, por isso que eu falo, se manter é o mais difícil. Mas aí quando tem amor, tem foco, a gente a gente conversa muito, eu e ele, isso, que a gente vive para nossa profissão, Tá. não é? Sim, sim. Se reinventar, pra no caso, para minha profissão, tem muita relação, com a pandemia, né, onde Certo. nós nos reinventamos, eh, de uma forma antecipamos talvez uma coisa que era lá para frente, que foi esse sistema de consultoria online, que já existia, mas não de uma maneira como isso se dissipou. E uma curiosidade, uma coisa muito, interessante, né, falando aí de alguns casos, o Bruno, durante a pandemia, treinou na minha casa. No decorrer da pandemia, eu fui comprando aparelhos, comprando halter, e alguns alunos foram treinar na minha casa. E um desses alunos, que começou a treinar comigo na pandemia, que antes de começar a treinar comigo era paciente do Bruno, e é até hoje, o Rafa, né, Bruno? Exato. É um cara que estava assim, totalmente isolado, perdido, desanimado. Ansioso, meio depressivo, né? Fala um pouquinho da história do Rafa aí, Brunão. Não, é exatamente isso. Ele estava perdido, não sabia. Ele sempre amou academia, e eu acho que é isso, né? Quando eu crio muito laços, né, com os meus pacientes, eu falei, Rafa, eu tô com horário com o Guzmão, poxa, vamos treinar lá. Putz, aí hoje se tornou, né, um aluno, Muito amigo, irmão amigo nosso, né? Uma demais, pessoa incrível, né? parceiro. E ele brinca, Guzmão. Sim. E Bruno, vocês me resgataram, né? Porque ele estava ansioso, um pouco depressivo, né? E, enfim, Imagina naquele caos da pandemia, né. Então, a o gente que treinava a gente todo vai mundo de fazer? máscara, Todo né? mundo de Álcool. máscara, e chegava entrava um aluno, saía outro, e aí, então além dessa questão técnica científica, né, como o Bruno, enfatizou da mudança de atualizações de suplementação, de alimentação, no caso do ovo, BCA, glutamina, a parte de suplementos, os exercícios físicos também. Pode fazer alongamento antes, não pode, faz depois, como que deve ser o aquecimento, esse exercício é bom, esse não é, e por aí vai. Então, além de se reinventar tecnicamente e se atualizar, também teve essa questão de expansão da profissão para atingir o maior número de pessoas possíveis no mundo, e não só aquele atendimento Presencial. personalizado, presencial. Bom, E estamos no Poder SA, Sucesso e Autoridade. A gente está falando diretamente do Centro de Serviços Mariano, que fica na rua Belmira Loureiro de Almeida, 607, no Jardim Piratininga. E nós estamos recebendo, no episódio de hoje, o médico oncologista e nutrólogo esportivo Bruno Takatsu e também o personal trainer, empresário também, o Rodrigo Guzmão. Bom, eu pergunto para vocês dois o seguinte: vocês são profissionais renomados em Sorocaba, Brasil inteiro, porque a rede social conhece o trabalho de vocês, então já passou as fronteiras da cidade, né? Já está indo cada vez mais longe o trabalho de vocês, inclusive você com atendimento em algumas personalidades que a gente vai falar daqui a pouquinho, e você também, né, com atletas de alto rendimento conhecidíssimos no Brasil inteiro. Como que vocês trabalham a imagem de vocês? Porque vocês têm que passar uma imagem de caráter, de ética, né, ou seja, porque vocês trabalham com vidas, vocês trabalham com autoestima. E como que é, então, vocês venderem essa imagem ética para o aluno, barra cliente, barra paciente? Quer Fala, falar? Brunão. Olha, eu acho que primeiro eu tento trabalhar sempre com a verdade, né? Não sou perfeito, não quero ser. Quem é perfeito é o homem que está lá em Sim, cima, olhando por nós, né? Então, eu tento ser o que eu sou, pregar o que fazer o que eu
falo para os meus pacientes e entregar a verdade. Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado, né? Hoje, muitos profissionais querem se posicionar, querem falar ou querem mostrar o que não são, né? Eu na minha rede social, na minha imagem, eu nunca gostei de polêmica, eu nunca gostei de ser, sabe, muito agressivo nas minhas afirmações ou, né, então eu sou o que eu sou, mas eu trabalho a minha imagem. Eu acho que a gente tem um cuidado, porque, poxa, eu sou um médico, um médico tem que tomar cuidado com algumas postagens, uma postura, o Ética. que ser ético, exato. Mas eu trabalho a minha imagem, assim, sempre preservando a ética, né, e sendo sincero, acho que sendo o que eu sou realmente, né. Transparente. É, Guzmão, Autenticidade autenticidade. é o que a gente transmite, para os nossos clientes, né, porque o respeito e o caráter no dia a dia de tratar realmente esses clientes que nos procuram, como eu falei anteriormente, para cuidar da sua integridade física e resolver uma dor ou ajudar num desejo, a gente deve, com as palavras, com a postura, com o comportamento, com o relacionamento, ter essa autenticidade. E eu acredito que isso está totalmente ligado à credibilidade que a gente tem hoje em dia. Então, situações, até que eu costumo, eh, constantemente até comentar, porque muitos maridos de clientes, mulheres, me procuraram ou me procuram para dar aula de personal trainer presencial para atender as esposas deles. Isso já passa um ponto de muita confiança, e justamente pelo meu comportamento, pela minha postura, pela minha seriedade, que eu também transmito nas redes sociais. Eu sou um cara extremamente família, extremamente ligado à fé, a Deus. Então, todo esse comportamento, essa educação, esse respeito pela mulher, que é o meu público, em 90% dos meus atendimentos são mulheres, faz com que eles tenham essa confiança, né. E hoje, muitas vezes, independente da área, se é personal trainer, se é médico, se é advogado, a gente sabe que muitas pessoas, infelizmente, muitas vezes agem de má fé, não têm esse respeito, mas falando da minha profissão, às vezes também tem entre aspas, "um mito" de que o personal trainer é um cara desrespeitoso e que vai dar em cima da esposa do cara, enfim, né. concordo. Então, a maneira como eu levo, o profissionalismo que eu entrego para os meus clientes, faz com que eu seja procurado até pelo Pelos marido Que se sentem seguros, que é se né. sente seguros, né. Falando em segurança também, muitas pessoas procuram atalhos fáceis, principalmente com a internet. Quais os riscos de procurarem soluções gratuitas sem um acompanhamento profissional, como o de vocês? Vai falando. eu acho que o risco é muito grande, né. Eu gosto muito de analogia, mas por que que a gente toma água filtrada, água mineral? Por que você não toma água do esgoto? Porque, assim, você não sabe, você vai comprar, às vezes, um produto, eu vou ter um acesso ali mais barato. Pô, mas você no seu dia a dia você não usa, e aí tem um risco, né. Eu tô falando principalmente com medicações, né, que você não Sim, não tem procedência, ou até mesmo profissionais que você não tem, não sabe, se da onde utiliza o mercado veio. negro. Exato, é. E também fórmulas milagrosas, eu não acredito. Acho que hoje com a tecnologia, com os estudos, a gente consegue sim excelentes resultados. E usando a analogia, você já viu uma casa ser construída da noite para o dia? Não acontece. É Então o emagrecimento da noite para o dia não tem, é a fica forte, constância, tudo cai então na constância. então assim, é degrau por degrau, step by step, visando sempre o médio e longo prazo, olhando para sua saúde, né, não dá para você ficar forte treinando 5 horas por dia, não tem como, não tem como você ser
ter um abdômen trincado só treinando, né, 1 mês. Não Sim, existe, e né. e é até perigoso de uma pessoa se lesionar também, né. Exatamente, os riscos são enormes. E, fazendo um link com a venda, precificação. Está diretamente relacionado com a qualidade do serviço, na maioria das vezes. Como o Bruno comentou, muitas vezes pode estar mascarado ali atrás de um produto, você acha que realmente está fechando um contrato com um personal trainer de qualidade ou um produto relacionado ao treinamento que realmente vá ajudar a pessoa naquele determinado objetivo, mas infelizmente nem sempre é assim que acontece, né. Então, os riscos são enormes para a Sim, saúde, para que a pessoa de repente tenha, uma possibilidade maior de uma lesão, e mesmo outros problemas mais graves através de um método de treino errado. Um exemplo, uma pessoa que não é tão condicionada a fazer um treinamento HIIT, um treinamento intervalado de alta intensidade. Vai fazer com que essa pessoa suba os seus batimentos cardíacos além do que ela está preparada, fazendo com que ela tenha um estresse demasiado no exercício e, consequentemente, corra um risco, de ter algum problema pós-exercício ou mesmo durante um exercício, assim como a execução dos movimentos na musculação de uma maneira errada. Então, no meu ponto de vista, está muito atrelado também à precificação. Então, antes de você contratar um profissional, falando como um personal trainer, procure, mais informações relacionadas a ele, sobre as suas especializações, sobre pessoas que já treinaram com ele, e aí depois de ter essas informações, você fecha o contrato. Bom, Um exemplo. chegando no final de ano, né, já estamos praticamente no final do ano, né, e vocês acompanham diversas pessoas durante o ano inteiro. Mas de agora para o verão, a tendência é aumentar a procura, né, a demanda vai Aumenta. aumentar um pouquinho agora, né. E como vocês fazem para realocar todo esse pessoal novo que está chegando? Porque você tem uma agenda lotada, Bruno. Pessoal, você também não fica para trás, Sim. né. E como que funciona? Vai trabalhar 7 dias da semana, 24 horas do dia? Enfim, como que vai ser isso aí? É muito jogo de cintura, muito jogo de cintura. A gente se desdobra, realmente trabalhamos mais neste período, né, por isso que precisamos de braços para nos ajudar. É, você Então no seu caso, você tem a sua equipe, né. sim, sim, Agora o e doutor Bruno pois é, não, a turminha lá já se prepara, chegando agora, ó, finalzinho de setembro, começo de outubro, que a demanda, a procura realmente aumenta. Então a prima, a secretária, fica mandando mensagem para todo mundo, para tentar encaixar os horários da melhor maneira possível, mas é uma, vou dizer sobrecarga, mas é um desdobramento de trabalho realmente surreal. É. agora é com você. Eu, graças a Deus, tenho a agenda cheia também igual o Guzmão. Isso é muito bom, porque isso dá uma afastada, né, em pessoas que querem, um projeto 30 dias, 60 dias, que não tem. Eu sempre gosto de postar nessa época do ano, que é projeto ano todo. Não existe projeto verão, projeto ano todo, que você vai se planejar. Então você vai construir, né, porque esse projeto aí em 30 dias é muito perigoso. Entende. É o pontapé inicial, apenas isso. Uma das leis do poder fala que a gente tem que sempre aniquilar os inimigos. Os maus hábitos na nossa vida seriam os nossos inimigos? Acho que com certeza, né. Como aniquilar esses inimigos sem deixar brechas abertas? Quer começar, Guzmão? É, como nós pregamos muito, né, Os bons pelos hábitos, né. bons hábitos, tem algumas, dicas ou orientações que nós damos para os alunos diariamente, para que eles possam realmente driblar, né, esses "inimigos", entre aspas, né, dos bons hábitos. E muitas vezes esse equilíbrio não é chegar, por exemplo, o Bruno também fala muito disso e eu
principalmente já fui mais duro, mais chatão mesmo, sabe? De chegar no aluno e falar assim: "Ah, o aluno gosta de tomar uma cervejinha, gosta de tomar um vinho, ah, gosta de comer uma pizza". Tudo bem, você vai realmente que seria, entre aspas, o inimigo, né, o vilão da história de bons hábitos. Mas hoje nós temos estratégias para que você faça 80-20, né, que seja 80% de qualidade vinte por com cento e de 20% que você vai ter esses prazeres, porque realmente, não deve se abdicar de e ter totalmente uma alimentação totalmente restrita, deixar de fazer coisas que e você é até gosta. perigoso, porque se você fica totalmente restrito, a hora que você for cair na tentação, você Eh, perde o rumo chuta totalmente, o né. pau da barraca, com certeza. É isso. Acho que a restrição é uma palavra que machuca, né, que dói É. muito. Você não pode, você não deve. Aí já ficou esse não na cabeça, a pessoa: "Ah, então é aqui que eu vou me esbaldar", né. Eu acho que quando você fala: "Olha, que você quer? Qual que é o seu objetivo, né? Equilíbrio. Faça certinho, mas também não adianta, faço dieta de segunda a sexta. Chega no final de semana, que já começa na sexta-feira, sábado e domingo, você mostra o que ele consumiu, era o que ele tinha para consumir a semana inteira. Às Você vezes acaba entregando para a pessoa, né, a responsabilidade para ela, né, o eu que acho que que ela quer, é. né. E eu Exato. acho que é isso, os bons hábitos a gente também se cria com a rotina, no dia a dia, né. Não dá para você criar bom hábito, hoje eu vou ter um bom hábito e amanhã você não vai conseguir Exato. reproduzir, né. E é impressionante como cada um tem seu tempo, como eu comentei É, anteriormente, né. é isso. Alguns viram a chave, assim, Rápido. 2 meses, outros levam até às vezes anos para realmente ter aquele sucesso, aquele engajamento, regularidade de treino, alimentação com qualidade, final de semana não quebrar tanto, né, comer na proporção certa e conviver com esse equilíbrio. Muito bem. O Poder SA, ele vai ter o momento Léo Dias agora. Como é que foi ser o personal trainer de gente como Ana Hickman e O Átila e Abreu? personal das estrelas, né, Depois eu quero ouvir também as suas histórias de Léo Dias, viu, seu Bruno? o Vamos personal começar das vamos estrelas. começar então com o Guzmão. Foi realmente uma experiência maravilhosa, né. Todas as tardes, quando eu ia para lá, dava aula para ela de 2 a 3 vezes por semana, por volta de 2, 3 horas da tarde, saía da Bodytech, ia pegava Raposo, rumo ali ao E condomínio tu, né? City Castelo, Itu, né, onde ela morava antes de se mudar para São Paulo, mas assim, sempre muito prazeroso dar aula para ela, né, não só por estar presente numa nova experiência de uma pessoa, muito famosa. Uma estrela de primeira grandeza. Sim, sim. E poder conhecer um pouquinho, né, da casa, da rotina, da pessoa, da personalidade, que diga-se de passagem, uma pessoa maravilhosa, sempre fui muito bem tratado, e no período que eu estive dando aula para ela, nós tivemos muitas melhoras, principalmente físicas, porque ela tinha algumas patologias, como hérnia de disco, entre outros pontos, que foram corrigidos no decorrer do treinamento, mas a experiência de dar aula para ela e de poder, acompanhá-la por aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos que eu pude estar ali, foi maravilhosa. O Átila Abreu também, que nós ficamos aí por volta de uns 2 ou 3 anos, aproximadamente, um cara, assim, que eu tenho um respeito e um carinho enorme, é uma pessoa maravilhosa também, muito educado, não era tão dedicado ao treinamento, né, até porque a parte específica dele era mais nas pistas, então ele complementava. Mas ele precisa de um preparo físico, Precisa de muita força de é, core, Intenso. pelo tempo que ele é fica no normal. no carro, entre outras capacidades, mobilidade, Sim. flexibilidade, alguns músculos específicos que ele usa ali dentro do carro também, e ele é muito ligado também à parte aeróbica, adora pedalar, muitas vezes fazia uma corridinha também, quando não dava para pedalar, fazia outras atividades aeróbias, mas o mais importante foi essa experiência, e agora falando pelo lado empresarial também, Sim. muitas vezes
A Ana Hickman, por exemplo, conversava muito com ela sobre rede social, sobre o Instagram e sobre família, né, sobre o filho, sobre Sorocaba, que o filho estudava aqui. Então envolvia uma conversa e uma aula muito leve, muito gostosa mesmo de dar. Por isso que eu falei, um período muito prazeroso. E o Átila também tive a oportunidade de assisti-lo, eh, lá na Interlagos, né, na final do campeonato da Stock Car, um verdadeiro show no camarote e tudo mais. E hoje a gente acompanha, inclusive, tem um professor da equipe que dá aula para o João Abreu, que é o pai do O Átila. pai. Uhum. Então, Bacana. criamos esse relacionamento. Já fui dar aula para ele, inclusive, na casa dele. Foi maravilhoso. Só tenho que agradecer, não só pelo Átila Abreu, como a Ana Hickman, como todos os alunos que já passaram e estão comigo até hoje. Bom, alguns atletas profissionais, jogadores de futebol, também É. batem lá na Clímax Sul, né? Eu Batem já na tive experiências incríveis, assim, com pessoas famosas, né, Sabrina Sato, Rodrigo Costa, recentemente atendi a cantora Lauana eu tô Prado. falando que ia ser um momento Léo Dias, tá vendo? É, já tive a oportunidade também de atender, vários atletas, ex-atletas, né, então, olha que Gol, Aloísio Boi Bandido, Dinelson, já tenho atletas também profissionais, então assim, mas eu acho que o que eu mais gosto são de pessoas, né, então, assim, Sim. são pessoas educadas, que eu tive uma experiência incrível também, assim como o Guzmão, graças a Deus esses famosos todos muito educados, cordiais, né, pessoas normais, a Ivete Sangalo também esteve na nossa clínica em São Paulo. Nossa, uma pessoa incrível, assim, sabe, com uma energia, uma luz, por isso que estão aí até hoje com sucesso, né, porque, realmente as pessoas param, né. Mas eu confesso que, assim, as estrelas são eles, né, então para mim, atendê-los ou atender até um paciente não famoso para mim é uma honra, porque às vezes eu sabe a pessoa que não tem condições, né, que eu tenho pacientes assim que, sabe, junta o dinheiro, tudo, às vezes você quer entregar mais ainda com mais amor, né, porque a É. pessoa se dedica ali, Eu ia perguntar sobre isso, Bruno. Como que vocês conciliam a parte de ajudar as pessoas e a parte dos lucros? Porque vocês também têm as empresas de vocês, sim. né. Então, como que vocês conciliam isso? Eu vou começar falando um pouquinho aqui, mas assim, eu tô sempre pronto para ajudar, sabe, eu independente de raça, cor, de condição financeira, eu tento tratar todos muito iguais, né. A gente que veio também do nada, eu não nasci em berço de ouro, meu vô, veio do Japão, era mecânico, né, então assim, então não tem jeito, eu trato todo mundo muito bem. E quando Valorizando preciso as também as raízes, né, é, de onde óbvio que veio. é aquilo que a gente conversou, eu preciso pagar minhas contas, né, e não só as Uhum. minhas, mas pagar meus funcionários, tudo. Mas sempre que eu posso ajudar, e quando me pedem ajuda dessa parte: "Ah, você pode atender?", claro, eu sempre estou pronto, né, não dá pra gente atender o dia inteiro assim, né, E vem Guzmão? em dobro, né, Acho e que vem em dobro. a gente é muito abençoado, né, Sim. então a gente fazer um pouquinho pelo próximo, né. Mas eu tenho um sonho ainda, eu vou revelar no final, meu sonho. Ô Ah, quero Bruno, saber. você já plantou a sua árvore? A árvore eu acho que só da escola, né, mas Plantou? eu acho que talvez sim, Então quando eu acho era que você já pequenininho. fez a tríade já, São não é? 3. É, O livro, a O livro, você árvore. árvore, os filhos. escreveu um livro, fez os Exato. filhos e plantou a árvore. E o livro é 30 reflexões, e eu não estou enxergando aqui, Para uma vida mais para uma próspera. vida mais próspera, É. exatamente. Vamos falar do livro. Então, o livro nasceu de também algo inesperado que eu tinha, uma vontade de escrever, um livro, né. É um livro fácil de ler, são, né, reflexões diárias, né, por que 30? São 30 dias, que eu acredito que em 30 dias a gente pode, transformar, a gente pode plantar uma sementinha, né, para realmente nascer algo bonito, mas, nada mais é do que eu colocando em prática ali, o que eu prego no dia a dia, né. Então não é só falar de saúde física, mas sim da saúde mental, espiritual, e
E nasceu de um projeto que eu queria atingir mais pessoas, né. Então, graças a Deus a gente consegue mudar vidas, mas é muito pouco, né, e eu queria entregar. E aí quando me surgiu a oportunidade de escrever, falei: "Poxa, o que que eu vou escrever, né? Ah, acho que isso vai ser legal", e aí junto com a minha equipe, né, que eu tenho uma equipe muito legal hoje, e aí me auxiliaram, e aí a gente eu falo "a gente" porque não sou só eu, né, e aí a Literary comprou esse projeto comigo e a E gente a gente não escreveu. constrói nada Nada sozinho, né. sozinho, é. Bom, o Gusmão, ainda nesse campo de estender o seu conhecimento para as outras pessoas, você tem algum projeto, assim, também como livro ou gravar aulas em redes sociais, em YouTube, fazer um aplicativo com as suas aulas, assim, para poder estender, o seu conhecimento? Porque, por exemplo, no caso do livro do Bruno, né, ele está passando para as Sim, pessoas muito do seu conhecimento, muito da sua experiência de Sim, vida, né, e querendo ou não, é um manual diário, sim. né. Você também pensa alguma coisa nesse sentido, na penso. Na estratégia? verdade, está pronto. Aí, tá vendo? Em primeira mão então, essa aí? Em primeira mão, primeira mão. A Nossa, gente vai furo começar a em divulgar um pouco mais agora, porque já estamos gravando os vídeos há mais de um ano. Chama Winner. Winner, só que com 2 N's, por isso que não é Wenner, né, é Winner. É é um aplicativo que eu fui convidado para representar os treinos de musculação. Então nesse aplicativo, onde o idealizador, nossa, me deu um branco agora, o apelido dele é Banana, tá. mas depois eu passo o nome dele aqui, senão vai ficar bravo comigo se aparecer no podcast. Alexandre, o Alexandre. Ô O paciente. Ale Alcoleia. Ale, desculpa, É o me veio o seu apelido primeiro, o Ale Alcoleia. Sim, foi sim. É o fera, o proprietário principal aí do aplicativo. Fui convidado por ele há um ano atrás, né, um pouco mais. Nós gravamos diversas aulas e treinos. Nesse aplicativo, basicamente, é concentrado diversos treinamentos para várias modalidades. Então, desde o iniciante até o avançado. Você, paga o aplicativo e lá: "Eu quero fazer um treino de iniciante de futevôlei". Vai lá, você compra, Legal. paga, entra lá, tem os vídeos de fundamento de futevôlei. Quero fazer um treino de peitorais e dorsais. Entra lá, na musculação, paga o aplicativo, e aí nesses vídeos de treinamento de musculação, sou eu que estou orientando e prescrevendo, né. Então, aí associado a esse aplicativo, que já está no ar praticamente, né, eu também pretendo dar cursos para personal trainers, né, no português correto, personal trainers, fora da equipe, e desenvolver ainda mais esse trabalho de consultoria nas redes sociais para fazer o que o Bruno comentou, atingir mais pessoas ao mesmo tempo aí espalhada pelo mundo. Bom, e então, se eu entendi, eu uso hoje um aplicativo indicado por você, né. Sim, Olha, para quem não sabe, o Guzmão é o meu personal e o doutor Bruno é o meu nutrólogo, sabe. Isso aqui tá meio a panela, isso aqui, tá parceria percebendo, né. forte. Então, E ainda vamos e fazer uma parceria, eu com eu eles. uso o seu aquele aplicativo que você me indicou. Vai ser Sim. substituído por esse novo, então? Não, o MFit, ele é usado de uma maneira global. Ah, Ele é tá. usado de uma maneira global por boa parte dos personagens hoje em dia. O Winner, ele é relacionado a diversas atividades e modalidades esportivas. Esportivas, né. O MFit, ele é, entre aspas, só treinamento de musculação, Musculação, onde você entendi. dá um feedback, você faz as mudanças de planilha, Tá, tem todo o suporte, um acompanhamento do personal trainer para o aluno. tá bom. No Winner, será para o aluno utilizar a modalidade que ele quiser, mas não necessariamente estar vinculado a um treinador, a um personal. Porque ele Entendi, vai entrar lá, assistir os vídeos e aplicar, ok. entendeu Mônica? Certo. a E diferença? também tem um outro projeto também, né, tem um podcast agora? É, em breve, segunda-feira, a Dia gente vai 22. 22/9, vai ser o lançamento do nosso podcast Saúde do Amanhã. Ah, mas Que vamos fala um queremos pouquinho, estar agora presentes também. eu quero Sim. saber, então vamos Pra ouvir. inverter o lado, né. É, É, Na inverte. verdade, o Saúde da Manhã também, veio como um projeto também de atingir mais pessoas, né. certo. E quando eu tive a oportunidade de fazer um programa, né, poxa, o que que eu vou como vai se chamar, né.
E aí eu fiquei quebrando a cabeça no final do ano, isso foi entre Natal e Ano Novo. Falei: Poxa, mas eu sou médico, né, então tem que falar um pouco de saúde, mas a estrela não será só eu, né, eu quero trazer pessoas para agregar, não só a mim, mas a todos os ouvintes, né, e telespectadores. Aí eu falei: "Poxa, saúde do amanhã", porque o amanhã a gente conquista, né, Sim, então o saúde do amanhã nada mais é que isso aí, de a gente pensar a saúde como um todo, mas não só a saúde física, mas a mental, a verdade. espiritual, financeira. Então fiquem ligados que o Saúde da Manhã, a gente vai abordar, todos esses temas, esses pilares que eu chamo, e eu vou trazer pessoas que realmente vão agregar não Agrega. só a mim, mas a todos vocês. Então, vai ser bem bacana, sabe, eu vou trazer pessoas bem heterogêneas, né, padre, Bacana. empresários, pessoas que realmente, até investimento, saúde financeira eu trouxe, então, eu acho que vai Que impactar. também é saúde, né, Tudo é tudo saúde. é Se saúde. você tiver desalinhado, por exemplo, saúde física tá boa, saúde mental tá bom, mas a financeira tá ruim, como é que você vai então, Desequilibra, né. ali é uma orientação, acho que para todos nós, porque ninguém sabe tudo de tudo, na verdade a gente não sabe nada. Então a gente aprendendo um Estamos aprendendo. pouquinho com cada um, e quando a gente está aberto a isso, aí se torna um equilíbrio, né. Então o Saúde do Amanhã nasceu disso, E e nasceu desse e para as propósito. pessoas aprenderem um pouco mais e conhecerem um pouco mais de vocês também, queria que vocês deixassem o arroba Opa, de cada um de por favor, vocês. Gusmão. Claro. Meu arroba é gusmão.personal. O meu é @doutor.bruno_takatsu, isso no Instagram, e o Saúde do Amanhã é Saúde do Amanhã por Doutor Bruno Takatsu, aí vai estar no YouTube, no Spotify, será um prazer tê-los comigo, O conosco. o Júlio Sanches, que é do Pod Delivery, depois ele coloca lá no Coloca os rodapé, créditos. ele põe lá no GC, Legal. né, as arrobas. Bom, mas já que você falou do seu podcast, para dar um esquenta aqui, sem você ter ensaiado, você está entrevistando o Gusmão, faz uma pergunta para ele. Olha, Pegadinha. seria, na verdade, pra mim é uma honra, né, ter essa pessoa que eu admiro, como um amigo, um profissional, mas Gusmão, acho que essa pergunta eu nunca te fiz. O que que você almeja para o seu futuro, né? O que que você enxerga? Um cara que, né, 20 anos formado, atingiu acho que talvez o pico, tanto na parte profissional, assim, na parte regional, mas o que que você almeja? Como você se vê daqui a alguns anos? O que que é o seu grande objetivo profissional, pessoal, para sua vida? Olha que interessante, eu prego sobre qualidade de vida, eu almejo qualidade de vida. Acho que é Então, isso. um dos principais pontos, né, do que essa batalha diária, essa correria, essa gestão do tempo, né, o quanto a gente está sendo atropelado pelo tempo e uma enxurrada de informações e afazeres diariamente. Então, a minha batalha hoje, entre aspas, é para ter uma gestão de tempo melhor, para consequentemente ter uma gestão financeira, uma saúde financeira melhor e num futuro próximo ter mais qualidade de vida e tempo para minha família, né, para minha filha, para minha esposa, de descanso, mas também continuar desenvolvendo a o treinamento, a profissão, transformando vidas, mas olhando também para a minha saúde, tendo um equilíbrio melhor do que hoje. Não ficar nessa, entre aspas, Correria. sobrecarga de horas trabalhadas, essa correria doida do dia a dia. Então estou neste processo para que num futuro próximo possa ter a qualidade de vida que eu almejo, que eu busco. Bom, e no caminhar das coisas aí, logo, logo também ele vai ter um podcast, daí você vai fazer uma pergunta para ele então no seu podcast, que agora eu quero, medir aí Persuasão. a sua não, medir a sua destreza aí como entrevistador, como perguntador. Poxa vida, olha, eu não tenho nem um
1/3 do que vocês têm aqui, né, dessa capacidade de Uhum. criar uma pergunta bem elaborada pro doctor aqui, que é meu irmão, como ele já frisou, a consideração que a gente tem um pelo outro, né, a parceria, a sintonia que a gente tem e o jeito muitas vezes parecido na maneira de pensar é coisa, assim, realmente de outras vidas, né, Exato. não é falar demais dessa forma. Mas, Bruno, então eu vou devolver para você a pergunta de como você, planeja ou se enxerga, vamos pensar daqui 10 anos. Você já pensou ou já, eh, planejou, já tem isso ali para a sua vida, como eu estarei aquela pergunta, como eu estarei daqui Hum. 10 anos, Ele dobrou a né, aposta. daqui 10 Então, anos, para você ver aproximadamente. como a gente é parecido, né, e eu acho que a gente vive nessa abdicação, né, porque quando você ama o que você faz, você abdica alguma coisa, Sim. não tem jeito. E a minha abdicação realmente é da minha vida para a parte profissional, né. Então eu penso a mesma coisa que você, Gusmão, o que eu enxergo para o meu futuro é ter um pouquinho mais de tempo para mim, para minha família, né. Eu brinco que todo mundo tem um sonho, né. Eu quero viajar, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar uma roupa, um relógio, enfim. O meu sonho, ele sabe disso, que é ter mais tempo para eu treinar. Então, assim, o meu sonho de consumo é eu poder atualmente, né, o que eu faço o que eu amo de paixão é uma musculação, que está bem de lado por conta do tempo, né, hoje não tenho só os atendimentos, eu tenho, toda a parte de gestão, a família, então faço questão de participar também, de levar, buscar meus filhos, né. Mas também ter o tempo para mim, então, por exemplo, de eu jogar meu futevôlei ou não sei se eu vou para o tênis, né, que eu vou voltar, mas eu acho que o meu sonho de consumo é ter mais tempo para eu treinar. Meu sonho é assim, igual férias, às vezes eu tirava umas férias, eu conseguia treinar musculação e jogar um esporte à tarde, sabe. Então, eu acho que meu sonho é esse, é ter realmente um pouquinho mais de tempo, porque a vida tá passando muito rápido, né. Sim. Mas não tem jeito, né, você quis isso para sua vida, né, pediu para Deus, Pediu para então Deus. O Pediu tempo e pediu muito. tempo vale ouro, né, e aí o tempo é precioso. quando o papai do céu dá pra gente, então a gente tem que dar valor também, né, a gente não então não tem que reclamar, tem que agradecer, tocar né, é isso aí, olhar para o futuro e também ser menos duro com a gente, né, porque a gente se cobra muito no dia a dia em que, né, quer ser o melhor, E se critica também, né, demais, se né. A critica, gente né. eu e ele, a gente é muito crítico com a gente, às vezes, Isso acontece comigo eh, também, né, a gente nunca ser menos Com duro, todos né. nós. é, É. a Uhum. gente nunca está contente com a gente mesmo, né, isso Sim. não deveria ser assim, né, Não. porque Não. a gente é vencedor pra caramba, né. É. Nós somos vencedores, pô, Sim, né, sim. mas a gente se Muito, critica muito, né. muito. Bom, o episódio de hoje foi gravado na Mariano Motors, que fica na rua Belmira Loureiro Belmira de Almeida, 607. 607, no Jardim Piratininga. Muito bem, obrigado, Mônica. E eu quero agradecer também ao Bar da Garagem, que é um dos nossos patrocinadores, juntamente com o Pod Delivery. O episódio de hoje teve 2 presenças ilustres, Dr. Bruno Takatsu, nutrólogo, esportivo, oncologista, e o personal trainer Rodrigo Guzmão. As considerações finais dos amigos, por favor. Obrigado e queremos vê-los em breve. Ó, primeiramente, antes de eu me despedir, né, que eu já falei, parece redundância, mas, eu queria agradecer o carinho, o Éder, a gente tem a relação aí médico-paciente e amigo hoje, então eu queria agradecer do fundo do meu coração de estar aqui, ainda mais dividindo esse momento, com meu amigo, irmão, que é difícil a gente estar no dia a dia, mas pessoas que a gente ama, a gente não precisa falar todo dia. É A verdade. gente demonstra, com atitude, quando a gente está junto é a mesma coisa sempre. Então agradecê-los da oportunidade de estar também mais uma vez ao lado dele, e nesse podcast aqui que é o SA Sucesso Poder S.A. Poder SA com, sucesso e autoridade, então quero desejar vida longa, que Deus abençoe vocês, que vocês também tragam realmente muito sucesso aí, não só na vida de vocês, mas para quem que está nos escutando, nos ouvindo e nos vendo, né. Então agradeço demais a oportunidade de estar aqui, espero ser convidado mais vezes. Guzmão.
Agradeço demais. Foi muito prazeroso estar com vocês aqui, Mônica, Éder, do qual eu chamo Vander, né, Pode Van? chamar de O Wander Vander também. também. É o Bruno que me chama de Éder. Pra completar. Pois é. É verdade. Mas foi muito, muito prazeroso, uma conversa extremamente produtiva, né? E dar essa oportunidade para nós falarmos, expormos um pouquinho mais do nosso dia a dia, de como nós, né, realmente evoluímos na nossa profissão e temos muito que evoluir, muito que aprender ainda, inclusive com vocês, né? Então, espero que possamos estar aqui outras vezes. Foi muito bom, agradeço de coração e desejo todo sucesso do mundo pro Poder SA. Olha, o Obrigada. Guilherme, da Mariano Motors, ele deixou uma lembrança para vocês, que nós fomos incumbidos de De entregar. entregar. Muito Obrigado. poxa, Todos muito nós, obrigada. obrigado, muito Em nome obrigado. da Então, Mariano uma Motors. lembrança Maravilha. do Mariano Motors. Obrigado, Obrigado. Mariano Motors. Obrigado, Obrigado, Guilhermão. Guilherme. Obrigado, viu? Valeu. É isso aí, Show de gente. bola. Este foi o Poder SA, sucesso e autoridade com Rodrigo Guzmão e Bruno Takatsu, minha Mônica Amarra, minha parceira Mais uma aqui. vez. Obrigado mais uma vez, Mônica. Foi uma conversa rica e transformadora hoje. Eu agradeço muito vocês estarem aqui. Vocês provaram que saúde não é só treino e alimentação. Vai muito mais com as conexões, com as transformações, estratégias, negócios pessoais e qualidade de vida. Sim. É Eu isso aí. esqueci de falar também que o Bruno é garoto propaganda. Ah, é? Faz algumas propagandas aí de algumas empresas, tudo mais. E como é amigo meu, eu vou vender o peixe dele, ó. Se você tiver interessado, você pode anunciar com a gente, mas faz com o vídeo com o Bruno, né? Tá bom? É isso aí, gente. Valeu. Segue o Poder SA, podcast Poder SA. Obrigada. Muito Agradeço. obrigado. Muito Foi bom, hein? Show. Muito legal. Eita, vamos bater uma Muito bom, foto. Vocês estão Foi legal? Foi o melhor programa que a gente fez, sabia? Sério? É. Ainda não, Hein, ainda não. ô? Foi o melhor que a gente fez, não foi não? Ah, você fala isso para todos, é? Não, Feliz igual não, Peraí, não. a gente